Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a um webinar especial. Antes aqui de começar, vamos testar aqui a qualidade de som e de imagem. Por isso, digam-me se conseguem ouvir e agora passo a palavra a Gonçalo Quaresma para ver se conseguem ouvir. Todos. Estás-me a ouvir, certo, Afonso? Estou a ouvir bem. Boa, boa, boa. Sejam então muito bem-vindos a mais este webinar. Neste caso, um webinar especial aqui sobre o dólar, neste caso, dólar em mínimos que futuro. Começar aqui também com o habitual disclaimer, qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui seja feita não deve constituir recomendação de trading ou investimento, para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. E, portanto, então, perante aquilo que tem sido também esta retração muito significativa do dólar, decidimos então fazer aqui um webinar referente ao tema. Começamos então aqui por analisar aquilo que têm sido alguns dos catalisadores recentes para esta queda, e depois o Afonso vai pegar daí para explicar também alguns catalisadores que continuam a ser também negativos, e no fim também teremos a oportunidade aqui de analisar, obviamente, alguns gráficos. Neste sentido, então, e começando por aqui, vemos claramente que de forma recente, não de forma recente, este gráfico vem até 2023, mas tem sido algo, já tem sido uma tendência desde os últimos 20 anos, pelo menos, tem sido uma perda de importância do dólar no comércio mundial, e sobretudo pós-pandemia fomos vendo que existiu algum incremento de negociação, por exemplo, de petróleo entre China e outros países, nomeadamente Índia e Médio Oriente, em yuans, que são também moeda chinesa. Fomos vendo que existiram outros acordos feitos até noutras moedas, sobretudo desde que meteram sanções à Rússia, e é isso que este gráfico reflete. Portanto, vemos aqui que o dólar, em termos daquilo que tem sido o peso no PIB mundial e nas exportações, tem vindo a perder claramente peso nos últimos anos. Podes avançar, Afonso? Pronto, e isto, basicamente, também numa altura em que, obviamente, o mandato do Trump, este segundo mandato do Trump, começou muito como o primeiro, não é? Em 2017, Trump referenciou, ou em 2016 ainda, quase após ser eleito, acabou por referenciar que o dólar estava muito forte, e depois tivemos uma retração do próprio índice dólar de forma muito significativa também, da zona dos 103 até à zona dos 92, e agora também viemos da zona praticamente dos 102 até à zona onde estamos no momento atual, mais aqui pela zona dos 92, portanto uma retração também muito significativa. E notem aquilo que era o argumento de todos, até de analistas, de quando o Trump foi eleito, que seria positivo para o próprio dólar, por via de políticas que iriam gerar inflação. Pois muito bem, as políticas que Trump trouxe, e acho que podemos passar aqui até em termos de alguma incerteza comercial, pelo tema das tarifas, como veremos aqui num gráfico já mais para a frente, tem penalizado até o próprio dólar. Com isto, efetivamente, o dólar tem vindo a perder o seu papel também de ativo de reserva. É importante, e tem sido importante, a postura que os bancos centrais têm adotado relativamente ao ouro. Temos visto compras recorde de ouro por parte de bancos centrais. Isso é refletido aqui no gráfico da direita. Portanto, todas estas compras de ouro por parte de bancos centrais claramente se têm impulsionado ao longo dos últimos 3 anos, e sobretudo aqui vemos que quer o euro, quer o próprio ouro, não é, tem ganho distância, tem ganho claramente um papel maior no caso de serem ativos de refúgio. E nós aqui ainda vemos que o dólar ocupa essa maioria com 46%, digamos assim, de peso nas reservas mundiais, mas de notar o euro, que foi crescendo ao longo dos últimos tempos para 16%, e o ouro, que no momento atual está nos 20%. E, portanto, o dólar, efetivamente, nestes últimos anos, tem vindo a perder algum papel, apesar de ainda ser um ativo maioritário, mas tem vindo a perder algum papel como ativo de reserva nestes balanços, digamos assim. Avançando, isto era aquilo que eu dizia, e grande parte do tema vem por aqui,
que é efetivamente a incerteza comercial a que Trump trouxe. Nós vemos aqui que antes o dólar acabava por ser, e perante alguma incerteza, vemos aqui nas barras a azul, aconteceu em 2000, após o dot-com, aconteceu em 2005, aconteceu em 2008, em 2013, que na altura todo este tema de aumento de incerteza, o dólar servia como um papel e tinha um papel de ativo de refúgio e, portanto, beneficiava claramente desses ciclos de incerteza. Aconteceu aqui recentemente e já tinha acontecido também ali num breve período em 2017, lá está, no primeiro mandato do Trump, mas aconteceu agora também em 2025, estas barras então a amarelo, que mostram claramente que aí existe uma correlação inversa nesses períodos. Portanto, um aumento de incerteza levou a uma queda do próprio dólar e notem que, tal como e neste caso aqui em 2017, por vias de guerra comercial, posturas com a própria Fed também, guerras com a própria Fed, e agora os temas são muito semelhantes, portanto continuamos com o tema de guerra comercial desta via, por não diretamente só com a China, mas por via de imposição de tarifas a nível mundial e conflito também ali com a própria Fed, neste caso com Jerome Powell. Isto traz incerteza, sobretudo ao nível de incerteza comercial, e, portanto, isso tem penalizado aqui o próprio dólar, que tem perdido esse papel de ativo de refúgio, não só por isto, como veremos, e o Afonso explicará mais em detalhe a seguir, mas por outros temas que também aqui teremos. Força, Afonso, força. Exatamente. E então isso é o ponto atual, o dólar está neste ponto atual. É preciso também, para investidores aí em casa, compreenderem porque é que uma moeda sobe, porque é que uma moeda cai face a outras moedas. É sempre uma trade relativa. Por isso vamos só aqui olhar, não são todos, mas são os principais pontos de indicadores económicos que afetam a negociação de uma moeda. Ok? Vamos ver aqui as taxas de juros de curto prazo, baixas, ok? Que reduz aqui o retorno sobre o ativo, ou ativos denominados na moeda local. Então há aqui uma procura por outras moedas com maior taxas. Por isso a fuga do dólar para outros ativos, déficits orçamentais elevados, que há aqui o risco de possível monetização da dívida. Isso vamos ver mais à frente todos estes pontos com melhor clareza, mas isto leva aqui aos investidores a exigir um prémio de risco. Então, há aqui fugas de capitais e desvalorização da própria moeda, políticas monetárias expansionistas, quantitative easing, por exemplo, ou outras estratégias e mecanismos para aumentar a massa monetária em circulação de uma economia, muitas vezes para financiar o déficit de governos, como vamos ver mais à frente. Depois temos a balança comercial, e isto é muito claro. Se, por exemplo, há mais importações, quer dizer que agentes económicos estão a pegar, neste caso vamos imaginar que estamos nos Estados Unidos e há mais importações do que exportações. Os agentes económicos estão a utilizar esses dólares, vão trocar para euros para comprar esses bens na Europa, por exemplo. Então é uma clara venda de dólares. Então, quando há mais importações do que exportações, é exatamente isso que acontece. Ok? É a venda da moeda local, no caso dólar, para comprar as outras moedas, para comprar esses bens externos. E uma instabilidade política ou institucional, que também vamos ver mais à frente. O Gonçalo Quaresma tocou aí um pouco há uns minutos atrás sobre isso estar a acontecer, assim, um bocado parecido como foi com a última vez que Trump esteve na Casa Branca. Isso também aumenta o risco, o prémio de risco que investidores exigem, e então há aqui uma fuga também de capital. Vamos começar aqui com o Big Beautiful Bill, ok? Que vai aumentar aqui 3,3 trilhões de déficit orçamental, bem diferente da versão de maio. Ok, esta nova versão que passou vai nestes próximos anos, não é 3,3 trilhões neste ano, obviamente, mas nos próximos anos, nas próximas décadas, é estimado haver aqui um aumento de déficit de 3,3 trilhões. O que é importante é o ponto de partida, aqui é azul, aqui cerca de 2034 era 2,4 bis, ou 2,4 tris no caso, que agora com esta nova versão aumentou bastante para 3,3 bis. E esse aumento do déficit
toca aqui neste ponto, déficit orçamental elevado, riscos de monetização da dívida e pode gerar, que tende a gerar, inflação no futuro e perda de confiança sobre o governo. E então, investidores vendem dólares, nesse caso. E podemos reparar que, assumindo, isto é um grande se, que já vamos discutir, mas assumindo o crescimento económico vai se manter assim, mais ou menos nestes níveis inalterados, o pagamento de juros face ao PIB deste déficit orçamental vai ser superior a 5%. O que é bastante, não é? Está aqui até mais próximo de 6%. Contudo, nós aqui argumentamos que este déficit orçamental vai estimular a economia, até, na minha opinião, na nossa opinião, é um bocado essa razão de existir, vai estimular a economia, então provavelmente a economia vai crescer mais do que é antecipado. Eu duvido que este seja o valor a ser pago, pois o produto interno bruto vai crescer, nesta suposição, então a percentagem de pagamento de juros face ao produto interno bruto vai ser menor do que este valor, na nossa opinião. Estamos aqui a especular, mas até um ponto importante aqui dos déficits orçamentais elevados, é sempre importante olhar para estes indicadores. É verdade que no modelo keynesiano que se está a utilizar, usa-se muita expressão, na nossa opinião um bocado incorreta, mas que juros não se pagam, gerem-se, e é um bocado isso. Se calhar é possível, com o crescimento económico, os Estados Unidos gerirem aqui um pouco estes pagamentos de juros. Contudo, há aqui um ponto mais positivo das tarifas. Com as tarifas bastante altas, até 14 mais ou menos, hoje foi anunciado o potencial de estarmos perto aqui de um acordo entre os Estados Unidos e a Europa, também a rondar os 14%, se a memória não me falha, mas mesmo assim é abaixo do que era previamente antecipado em março, etc. Mas são valores bastante importantes que podem dar aqui um aumento de receitas governamentais, 2,5 tris nos próximos anos, próximas décadas, então a bater mais ou menos ao Big Beautiful Bill. Por isso, isto também é um ponto interessante e importante a monitorizar. Contudo, estamos todos aqui familiarizados com a expressão do taco trade do Trump no final do dia, acaba por sempre inverter esta pressão tarifária à busca de algum acordo e chegar a algum tipo de consenso com outra contraparte. Sempre fomos apologistas do Trump, querem negociar e usa um bocado esta força política como choque inicial. Por isso, se realmente isso for verdade, pode haver mais a probabilidade, na nossa opinião, deste valor de tarifas ser mais baixo do que propriamente os 14, por isso a potencial receita ser inferior ao que se está a falar. Pronto, isto, mais uma vez, somos nós aqui um pouco a especular sobre este ponto em específico, mas é importante considerar que, obviamente, apesar de termos o Big Beautiful Bill, pode haver aqui algum ganho de receita proveniente das tarifas, por isso é que é importantíssimo continuar a monitorizar este tema das tarifas para seguirmos o dólar. E aqui é um gráfico claríssimo, acho que mais claro do que isto é difícil. Será que a Fed vai continuar a financiar o déficit orçamental do governo? Olhando para este gráfico, dizemos que sim. Vamos explicar melhor este gráfico. A linha a preto temos a Fed Net Liquidity, podemos ver aqui a liquidez que a Reserva Federal Norte-Americana tem. E temos aqui a dívida governamental dos Estados Unidos, percentual ao produto interno bruto. E como podemos ver, isto é uma correlação quase 1 para 1. Ou seja, quem está a financiar esta dívida governamental é a Reserva Federal Norte-Americana, que é um dos grandes riscos que investidores não querem ver, pois traz aqui descrença, desvaloriza a moeda e é por isso que a moeda vai caindo, não é? Não tivemos aqui propriamente quantitative easing, na verdade, mas são outros mecanismos, ou melhor, se o passado for verdade para o futuro, provavelmente a Reserva Federal Norte-Americana vai arranjar alguma maneira para expandir o seu balanço para financiar estes déficits orçamentais do governo.
que aumenta a oferta da moeda, então há pressão cambial. Outro tema muito importante, que é uma consequência das tarifas, é o déficit no balanço comercial, como explicámos há pouco. Em antecipação às tarifas, já neste primeiro trimestre do ano, houve uma forte queda, principalmente aqui em bens, uma forte queda aqui do balanço comercial. Ok, muitas mais importações do que exportações. Então, isso também trouxe aqui a pressão vendedora no dólar. Há quem diga que, se calhar, como as tarifas não estão tão más como nesta altura era antecipado, pode haver aqui uma melhoria deste rácio, mas continua a ser aí numa clara tendência estrutural descendente, secular, como podemos ver. E pronto, aqui, ou seja, aqui aquilo que também tem sido um dos grandes temas das últimas semanas, e recordem-se que na passada semana tivemos Trump a anunciar, tivemos rumores da Casa Branca de que Trump poderia despedir Powell. Nós temos visto que, efetivamente, Trump tem colocado muita pressão para que Powell baixasse as taxas de juro, e lá está, nesse campo tem conseguido até baixar as taxas de juro de curto prazo. Efetivamente, isso traz aqui os investidores a procurarem outro tipo de alternativas e gera também uma desvalorização da própria moeda. E depois, mais do que isso até, é toda esta instabilidade institucional que vivemos com o processo de sucessão que virá na própria Fed, não é? Termos estes comentários, e Trump já nos habituou no passado a fazer alguns comentários que depois vêm desmentir, mas que afinal depois acaba por ser um processo que se torna realidade. Desta vez, no caso da substituição de Powell, já tivemos hoje Scott Bessent a dizer que não há pressa nenhuma em escolher um substituto do Powell, que ele ainda tem estes 8 meses, que daqui a 8 meses estará fora da Fed, e portanto desta vez poderá não ser assim, mas geralmente habituámos-nos a que sai um rumor de uma notícia, depois seja desmentido e dias depois, afinal, a coisa aconteça como o rumor confirmaria. Se isso se verificasse, e se Trump efetivamente despedisse Powell, poderíamos ter uma retração ainda mais significativa do índice dólar. Vi até uma nota do Deutsche Bank a indiciar que poderia ir para os 90 nessa situação. O que é facto é que há uma comissão parlamentar de inquérito, um relatório que foi apontado ao Parlamento norte-americano sobre as obras da Fed, sobre o custo, a derrapagem que houve nessas obras, e que isso poderia servir de bode expiatório para eventualmente despedir Powell. O que é facto é que, pronto, Bessent já tem dito que não há pressa, Trump também já disse que não iria despedir Powell. Aqui temos alguns candidatos à sucessão, e eu até punha aqui esta lista, porque realmente quem até agora nos parece estar, ou tenho visto, mais na pole position, digamos assim, tem sido até o assessor económico de Trump, que é o Kevin Hassett. Mas notem aqui que o próprio Waller, que é governador da Fed no momento atual e vota, veio ter declarações esta semana que foram declarações algo invulgares, porque pré-anunciou uma decisão antes de uma reunião da própria Fed. Pré-anunciou que na próxima reunião da Fed iria votar favoravelmente a um corte de taxa de juros na próxima reunião. Isso nunca aconteceu no passado, um governador dar a sua opinião sobre o que devia de ser a política monetária na reunião seguinte, e portanto isto mostra que também o Waller está-se a posicionar muito para ser o sucessor de Powell. Veremos qual é que será a decisão neste caso de Bessent e de Trump. Obviamente a decisão é de Trump, mas Bessent já disse que queria ter o assunto encerrado até ao Labor Day nos Estados Unidos, que se não me falha agora a memória será o dia 9 de setembro. E pronto, não sei se neste campo queres acrescentar mais alguma coisa, Afonso, mas... Queria acrescentar um rápido ponto. Obviamente estas pessoas na Fed deveriam ser primeiro economistas, ou única e exclusivamente economistas, mas acaba por ser mentira, porque também são entidades políticas. É verdade. Ou seja, quando vemos o presidente, ou seja, metendo-nos na posição do membro da Fed, quando vemos o presidente norte-americano a querer despedir o chairman da Fed, obviamente, se calhar nós vamos dizer algo que vá mais em linha com o que o Trump quer, Claro. para aumentar a nossa probabilidade
de sermos o próximo Fed Share. Por isso, não me é de surpreender nada de ver várias pessoas, por exemplo o Waller, a ter aqui uns argumentos ou umas frases mais agressivas para corte de taxa de juros para se posicionar para ser o próximo Fed Share. E eu acho que ele não vai ser o único. E acho que realmente esse cenário de corte de taxa de juros via pressão política do Trump é bastante elevado, na minha opinião. Exatamente, eu aí concordo em absoluto. E pronto, agora no próximo slide seria aí falarmos um bocadinho de posicionamento, que nesse aspecto aí, Afonso, pronto, era como até estávamos a debater, se quiseres dar aí alguma cor sobre o tema e depois eu acrescento aí. Obviamente que todos os fatores que nós dissemos e referimos nesta apresentação, e já agora dúvidas, questões, interações que queiram fazer, podem já colocar na caixa de questões e assim que for oportuno vamos começar a lê-las e a respondê-las. Mas retomando aqui ao ponto de posicionamento, toda a informação fundamental e a tendência mais secular é para short dollar. E o dólar tem vindo a cair. A questão é se agora há oportunidade para shortar dólar. E normalmente há oportunidade quando a maior parte das pessoas já não estão short, não é? Também não precisam estar todas longas, obviamente, mas quando vemos fundamentais negativos num ativo e o posicionamento está neutral para o positivo, normalmente aí é um timing mais interessante para começar a shortar esse ativo, ok? Tende a ser cada vez menos interessante em termos de risco-retorno shortar um ativo que é verdade, que os fundamentais estão negativos, mas o Wall Street está toda short. E com isso queremos dizer o quê? Se formos ver este inquérito feito pelo Bank of America a gestores de fundos profissionais, vemos que está aqui para a direita o percentual de ativos que queiram estar investidos, overweight, não é? E à esquerda os ativos que querem estar fora, que estejam fora da carteira, underweight. E se formos a ver, US dólar é o que está ao fundo de tudo. Ou seja, isto que nós dissemos não é novidade. Toda a gente sabe e toda a gente já se posicionou para lucrar com a queda do dólar. Por isso, aqui nós não vemos grande oportunidade se toda esta informação fundamental mantiver-se constante. Agora, a verdadeira questão é qual é o caminho das taxas de juros de curto prazo, qual é o caminho da balança comercial, qual é o caminho do déficit ou não do governamental e qual é o caminho da expansão ou não monetária por parte da Fed. Se tudo continuar por este caminho, mesmo que o posicionamento esteja negativo, poderemos continuar a ver o dólar a cair. Contudo, basta estes indicadores melhorarem ligeiramente para potencialmente haver um unwinding, ou seja, uma saída de posições shorts do dólar como profit taking. Não é? Muita expressão comprar o rumor e vender a notícia. É um bocado isso, de investidores posicionaram-se no início desta tendência e agora que possa haver um abrandar desta tendência de notícias negativas do dólar, pode haver um profit taking. Por isso podemos estar próximo da curva se estes indicadores económicos do dólar apontarem para uma ligeira melhoria e se calhar, enquanto mostramos aqui os técnicos, posso dar a minha opinião e o Gonçalo Quaresma, idem, e também questionar, aqui, ou melhor, ver aqui as vossas questões. Não sei se queres adicionar aqui algum ponto. Eu acho que se calhar, pronto, colocaríamos já aí o gráfico do índice dólar, só porque também vão surgindo algumas questões desse sentido. Exatamente. Mas aquilo que eu diria, e até tendo o gráfico, isso é mais claro, é que até quando falávamos até sobre isto, a minha opinião é de que isto é tudo verdade, portanto, se mantivermos tudo constante, como está aqui, portanto, o dólar pode ter aqui um rally mais técnico de curto prazo por via de posicionamento, mas não esquecer que até em termos de velas mensais, digamos assim, o próprio dólar continua ainda em níveis elevados face ao que estava, por exemplo, a níveis pré-pandemia e, portanto, é tudo uma questão de
de nível, não é? Mas, portanto, apesar desta queda, nós continuamos ainda assim em níveis algo elevados, por exemplo, ali, e no momento atual, nós temos efetivamente muito mais dívida adicionada do que tínhamos nessa altura. Temos todo este tema de incerteza comercial, a substituição de Powell por pessoas ainda mais dovish, e, portanto, isso são tudo temas que são importantes. Agora, lá está, como aqui destacamos neste gráfico, estamos num ponto que é absolutamente crucial, não é? Portanto, esta base deste canal ascendente que vem em velas mensais, não são nem diárias nem semanais, são velas mensais, de quebrarmos em baixa este canal descendente que vem desde 2012, não é? Praticamente, desde 2012, pode ser aqui uma situação bastante penalizadora para o próprio dólar, e eu aí, tal como o Afonso está ali a assinalar, apontaria exatamente aí para os mínimos da pandemia, não é? Que vão ser aí os 89, qualquer coisa. Portanto, esse é o nível, e até era o nível que seria condizente aqui com cenários mais extremos de processo de substituição mais forçada, digamos assim, do próprio Powell. Portanto, acho que aquele gráfico mensal é importante, e nós depois também olharemos aí para o próprio euro-dólar, porque nos perguntam aqui também como é que as coisas estão a esse nível. E lá está, aqui como o Afonso está a mostrar, do ponto de vista diário, temos aqui este canal descendente, esta linha de tendência descendente, que é impactante e que é importante ali mais ou menos na zona, e que só confirma essa saída desta linha de tendência descendente mais ou menos na zona dos 98,5. Portanto, só se quebrarmos isso. Portanto, quando nos perguntam aqui quando podemos apostar para ganhar, quando o dólar inverter e começar a subir, efetivamente aqui aquilo que seria um nível que daria conforto para ter uma posição longa seria a quebra em alta aqui dos 98,53, não é? Que já seria aqui uma inversão de tendência, uma quebra em alta até de um head and shoulders invertido possível que se pode formar aqui. Isso já daria confiança de que realmente tínhamos feito ali um fundo, um bottoming. Até lá, efetivamente, o padrão mantém-se aqui, um padrão de maior pressão vendedora. Se calhar também irmos aí ao gráfico do euro-dólar, Afonso, porque também nos Sim, perguntam. antes disso, queria só dar aqui um toque e vamos ver o euro-dólar. Eu acho que é importante, nesta altura, investidores estarem flexíveis e não estarem casados a uma ideia e Exato. compreender exatamente o que é que se está a passar. Os fundamentais do dólar são negativos, correto? O dólar já caiu imenso. Já representou esses fundamentais com base em posicionamento. Se destes indicadores vimos uma melhoria, ou seja, a balança comercial ter um déficit menor do que esperado, o Big Beautiful Bill, por alguma razão, ter um avanço que, em vez de ser 3,33 de déficit, vai ser tipo de 2,8. Por acaso, na Fed, o Trump diminuir a pressão política e não haver um corte de taxas, acho que está-se a olhar para 2 anos, mais ou menos para o final deste ano, 2 cortes, dois cortes de taxas para o final deste ano. Vamos dizer que, de repente, o mercado pensa que é só um. Se tivermos esta inversão das notícias negativas do dólar e começarmos a ver aqui um potencial ombro-cabeça-ombro, que é uma incógnita, não é? Isto é uma projeção, se isso acontecer juntamente de uma melhoria dos fundamentais, acho que ficaria bastante acionável longos na quebra em alta, com stops no mínimo deste potencial ombro-cabeça-ombro. Acho que isso faria total sentido. Contudo, se estes fundamentais continuarem a piorar, e a tendência continuar a ser essa, apesar do posicionamento estar bastante negativo, shorts poderão continuar a performar, e se tivermos um padrão, algo deste género, de uma bandeira vendedora em níveis de suporte e quebrarmos em baixa, tanto estes mínimos relativos como também o canal ascendente mensal, sim, podemos ter aqui uma forte queda. Ok? Principalmente se a tendência continuar. Agora, lá está, um posicionamento flexível, eu acho que seria crucial acompanhar os fundamentais, algo que vamos fazer aqui de forma próxima no serviço Bolsa Mais, acompanhar de forma próxima os fundamentais e perceber se os técnicos vão em linha com os fundamentais, se sim, tanto para uma vertente altista ou tanto para uma vertente em baixa, tentar seguir e capturar o filé mignon dessa tendência. Não o topo, não o mínimo, que isso é sempre difícil, mas sim o filé mignon da tendência.
Sim. Pronto, agora põe-se aí o gráfico do Eurodólar, também nos perguntam aqui, vão-nos fazendo aqui algumas perguntas, que neste caso aqui, já lá vamos à pergunta do Varoufakis, eu estou aqui a ver, que é, de um ponto de vista de análise técnica, onde pode chegar o Eurodólar, que é o que nos perguntam aqui de forma muito clara e direta, lá está esse mágico canal que continua, e se calhar até vermos aí no mensal, é impactante, sim. No mensal realmente quebramos aí níveis importantes e lá está. A zona mais clara e concreta do ponto de vista técnico vão ser ali aqueles máximos relativos, não é? Exatamente. Esse aí, ou talvez até um bocadinho antes, ali os 1,22 que são... Mas é entre esses níveis aí, se fosse um bocadinho mais para cima, Afonso, em 1,22, esses máximos aí, sim, sim, sim. Essa zona aí. Portanto, essa vai ser uma zona de resistência importante. Portanto, os 1,22,5 e os 1,25. O próprio BCE, também do ponto de vista fundamental, já disse que subidas do euro-dólar acima dos 1,20 começariam a ser preocupantes até para a própria questão das exportações, de termos uma possível queda de exportações da própria União Europeia por via de forte apreciação cambial. E, portanto, e temos aqui este canal ascendente, mas eu acho que isso aí também concordarás, Afonso, que do ponto de vista técnico começa ali a haver uma resistência impactante e um nível impactante ali a partir dos 1,22,5, não é? Portanto, até lá podemos continuar a caminhar até esse nível. Portanto, isso parece-me perfeitamente possível. Eu gostava de colocar só aqui um indicador de momentum, e exatamente. E queria denotar aqui algo que pode estar a acontecer e que pode mostrar que estamos mais próximos do final da tendência ascendente, ou seja, pode corrigir e depois voltar a fazer uma perna, mas estou a referir deste canal ascendente, estamos mais próximos do término, que é uma divergência no MACD. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nesta data de 22 de abril foi o mínimo relativo face a 3 de julho, ou seja, isto foi o máximo superior ao anterior. Enquanto no MACD, se formos ver esses topos, aqui em julho fez o mínimo inferior aqui ao 22 de abril. Ou seja, o preço, houve aqui uma subida, enquanto o indicador de momento MACD retraiu. O que é que isto nos diz? Diz que é um abrandamento de momentum. Ou seja, nesta altura, aqui em fevereiro, março e abril, tivemos o MACD a subir e a fazer máximos relativos, ao mesmo tempo que o preço também fazia máximos relativos. Contudo, recentemente, o momentum da pressão compradora tem vindo a diminuir. Isto não diz que é o término da tendência, mas diz que, pelo menos, podemos estar mais perto do final do que propriamente do início deste canal ascendente. Pode muito bem haver aqui uma quebra em baixa do canal ascendente, haver aqui algum tipo de consolidação em melhoria momentânea dos fundamentais, o MACD fazer um total reset e depois começar o momentum ascendente outra vez, até ali, mais ou menos, os 1,22, 1,25, é aí onde o Gonçalo Quaresma disse muito bem, o Banco Central Europeu pode começar a tentar intervir para não haver grandes impactos na balança comercial. Sim, e isso também ia, já agora que estamos a falar destas questões de balança comercial e impactos, também acabaríamos por responder a esta questão que colocaram logo aqui ao início. Varoufakis, ex-ministro das Finanças grego, professor de Economia na Austrália, disse que Trump quer uma desvalorização do dólar porque quer tornar a sociedade americana mais barata. Lá está, e o ponto e o preço a pagar acaba por ser, nesse sentido, poder trazer inflação, não é? Porque efetivamente por via de importações o dólar a perder valor acaba por penalizar um bocado a nível inflacionista a própria sociedade. Portanto, isso não me parece um raciocínio assim tão direto. Agora, em termos de exportações, aumentamos de forma significativa as exportações dos Estados Unidos, que eu acho que é um bocadinho esse o plano do próprio Trump, é artificialmente tentar desvalorizar o próprio dólar exatamente para conseguir aumentar o nível de exportações dos próprios Estados Unidos e nesse sentido melhorar e muito até a própria balança comercial. Toda a gente sabe que há o próprio acordo de Mar-a-Lago informal, não é? Portanto, com vários países ali a tentarem artificialmente desvalorizar o próprio dólar para exatamente colocar os Estados Unidos numa melhor posição a esse nível. Portanto,
era mais nessa questão que eu respondia, se calhar não é tanto em termos de impacto na própria sociedade, mas mais em termos de impacto na própria balança comercial, um bocado aquilo que me parece. Depois muitas questões de análise técnica que fomos aqui respondendo. Isto também é uma questão importante, ou seja, para quem já estava investido em fundos em dólares, até que ponto faz sentido vender agora e fazer o câmbio para euro, acabando por perder as valorizações das ações depois com o câmbio desfavorável. Lá está, nós aqui estando num ponto, e eu acho que aqui Afonso também concordarás, nós estando aqui num ponto que é absolutamente crucial para o próprio dólar, não é? E até para o próprio euro-dólar, que acabou por reagir ali a um nível, mas sobretudo para o próprio índice dólar, nós aqui estar, ou neste nível, a fazer essa troca cambial acaba por ser um bocadinho mais penalizador. Se calhar fazia muito mais sentido, e eu tenho falado nessa opção a clientes, fazia muito mais sentido aguardar aqui um par de sessões só para perceber onde é que o euro-dólar estabilizará, e na Big Global Trade nós disponibilizamos, neste caso, futuros E-mini, que consegue ter uma exposição, cada contrato são 73 mil dólares, e precisa, digamos assim, em termos de margem, de 1.600 euros, e com isso consegue fazer ali um hedge, não é? Porque fica longo em euro-dólar e consegue ter um hedge dessas posições que têm fundos. Se calhar faz muito mais sentido do que estar a vender no momento atual essas posições. Eu tenho falado muito nessa opção a clientes, na opção dos próprios hedges, estando longo em euro-dólar, e nós na Big Global Trade damos essa possibilidade, tendo então esses futuros E-mini de euro-dólar, ou então na nossa nova plataforma, na CFD Trading, temos a possibilidade de ter CFDs de euro-dólar também, caso o montante de exposição que tem em fundos seja menor. Se for um montante que tem em fundos de 15 mil dólares, faz sentido, se calhar, ir ter CFDs, porque os futuros E-mini dão cobertura, digamos assim, têm um valor nominal de 73 mil dólares. Portanto, é para quem tem essa posição e quer fazer hedging. Acho que isto é uma boa... É uma boa questão. Eu, se pudesse também dar aqui a minha opinião nessa Sim, questão, sim. eu diria que por agora o timing não parece ser o mais indicado. Lá está, Sim, claramente. vemos o posicionamento super negativo perante o par cambial, vemos indicadores técnicos a mostrar uma diminuição do momentum vendedora do dólar. E ele se tivesse que escolher uma direção agora, e isso sou eu, fosse português, nada vinculativo a nada, eu começava a olhar mais para longos do que propriamente para shorts. Claro que teria que aguardar que os fundamentais melhorassem para validar a minha tese técnica e depois ir aqui ao breakout dos 98,53 se realmente os fundamentais melhorassem para o dólar. Ok? Porque realmente vejo shortar aqui pode ser complicado. Como o Gonçalo Quaresma disse muito bem, no euro-dólar, esperar aqui umas sessões pode fazer total sentido. Haver aqui uma consolidação, haver aqui algum tipo de padrão técnico de uma bandeira compradora a ser formada o suficiente para dar aqui um reset ao MACD ou aos indicadores de momentum, para depois o próprio indicador de momentum começar a sinalizar um novo aumento de força compradora para o euro-dólar, acho que faria mais sentido. Ou seja, obviamente, estamos aqui a falar um pouco mais de uma negociação flexível, ativa, mas eu acho que aqui o timing seria desportivo agora, e se acontecesse algo deste género, seria uma quebra em alta que eu acho que faria sentido ter aqui. Agora é essa questão de vender dólares e trocar para euros. Claro, depende de que ativos estamos a vender, não é? Para ter esses dólares. Se for para vender, se calhar, tecnológicas norte-americanas com alta exposição à inteligência artificial, eu acho que faz muito mais sentido fazer um hedge através de futuros ou CFDs, como o Gonçalo Quaresma disse muito bem, Claro. do que propriamente estar desinvestido numa temática que por acaso nós achamos que é algo super impactante, não é? A internet 2.0 é algo que está aqui a mover imensa economia e poderá ser um ponto super importante para o crescimento económico. Por isso, a questão é um bocado difícil de responder só com esta informação, mas espero que todos estes pontos tenham ajudado.
Pronto, responder então aqui às últimas duas questões, para também depois irmos terminando. Tarifas, já vemos impacto nos fundamentais. Qual poderá ser o impacto de 15% de tarifas na economia norte-americana e no par euro-dólar? Primeiro, e esse é um ponto bastante importante, que é assumirmos que 15% será o impacto, será a tarifa média nos Estados Unidos. E isto já é um grande se, como aqui dizíamos, porque efetivamente Trump tem vacilado muito naquilo que foram as tarifas que anunciou no tal Liberation Day. Hoje chegámos a acordo com o Japão. Durante a tarde houve aqui a nota de que poderíamos também chegar a acordo com a União Europeia para ter uma tarifa média de 15%, quando o Trump tinha anunciado em abril que essa tarifa seria de 45% para a União Europeia, e portanto este é um grande se, não é? E portanto o impacto de 15% de tarifas é um bocadinho, pode ser bastante menor o nível de tarifas médio nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, o impacto que vimos a nível económico foi mesmo este impacto ao nível das empresas se prepararem, neste sentido, aumentaram inventários, começaram a fazer restocking, e isso aumentou muito até as próprias importações, porque de resto, e aqui Afonso até poderás dar aí mais alguma cor, tiveste mais dentro desses dados, mas de resto não tenho visto assim grandes impactos depois, até a nível do emprego, conforme se estimava que seria uma grande deterioração, não tem existido assim um impacto tão significativo como se esperava, não é? Eu posso dar aí uma cor. Assim, em termos das tarifas, e a própria Fed fez isto, não é? Foi só a Fed, foram todos os investidores, todos os economistas que viram que este impacto tarifário iria aumentar a inflação. E a Fed, nas últimas reuniões, não propriamente na última, mas numa relativamente recente, reveu em alta a inflação e reveu em baixa o crescimento económico. Eu lembro até ter feito um webinar especial sobre isso. A estagflação que toda a gente falava, que as tarifas iam criar. Bem, toda a gente falava de estagflação, mas não houve nenhuma estagflação a acontecer. Pelo menos por agora. A inflação continua controlada. Vemos agora a inflação de serviços a retrair. A inflação de serviços é uma das últimas peças do dominó a cair. É um dos indicadores mais atrasados da inflação, porque desde então tivemos a inflação de bens materiais a cair, agora a inflação de serviços está a cair, a inflação salarial está a retrair, por isso ainda temos esta onda de queda de inflação. E as rendas também. As rendas também Exatamente, continuam. isso é um excelente ponto. As rendas também a cair, por isso estas partes de salário, serviços e rendas, que são os mais atrasados em termos de indicadores económicos, só agora é que estão a cair devido aos esforços de corte de taxa de juros, feito mais ou menos há um ano. Isto é academicamente conhecido como o efeito de lagging entre cortes de taxa de juro e inflação de serviços, rendas e salarial. Por isso, ainda vemos isso a continuar a cair devido às ações tomadas há 12 meses atrás. É verdade que os bens, a inflação de bens, pode começar a estagnar e a começar a subir. Mas isso não é concordante com uma inflação elevada no curto prazo, como toda a gente estimava. E depois a parte do emprego, de um abrandamento do emprego, bem, isso realmente foi algo que mudou desde a relação entre Trump e Elon Musk. Elon Musk estava à frente do Dodge, queria, na minha opinião, e bem, reduzir imenso o déficit orçamental do governo norte-americano através de despedimentos estratégicos de posições não rentável para a economia norte-americana fornecida por entidade pública do governo, e isso iria criar uma queda no número de pessoas contratadas, ou seja, a taxa de desemprego iria aumentar, como também um geral abrandamento do mercado laboral que temos vindo a experienciar devido à subida de corte de taxa de juros há uns 12 meses ou assim. Contudo, isso não aconteceu. Porquê? Porque o Dodge acabou por não ir para a frente da forma que queria, não houve tantos despedimentos públicos, antes pelo contrário. Nos últimos dados dos NFPs que vieram mais forte do que o esperado, não foi a economia privada a criar mais emprego, essa até ou ficou neutral ou até retraiu, nem a manufatura, que a manufatura também creio que retraiu. Foram os empregos governamentais que sustentaram esta leitura forte dos NFPs.
por isso eu até diria que o governo norte-americano pode tentar, de forma, entre aspas, artificial, sustentar os NFPs para não criarem um medo de recessão, porque eles não querem uma recessão. Na minha opinião, eles querem um crescimento económico para ser mais fácil de pagar esta dívida. Exatamente. E pronto, agora aqui uma questão, e eu acho que poderíamos terminar aqui depois numa high note, que era a questão aqui, neste contexto, o Fed tem algum interesse em fazer quantitative easing. Há aqui um ponto que eu quero acrescentar. O primeiro é de que a própria Fed tem vindo a reduzir o balanço, mas tem tido iniciativas para parar ou para estabilizar essa própria redução de balanço, mas há um ponto que é muito importante e que mexe tudo isto, e que tem sido muito falado, que é o aumento da oferta monetária do tal M2, o M2 global, que tem vindo a aumentar, obviamente, porque o BCE já cortou muitas taxas de juro, outros bancos centrais também, e a Fed é quem se mantém de facto lá em cima. O próprio M2 nos Estados Unidos, por via de melhoria das condições financeiras, também tem aumentado. E este é o ponto que é realmente importante, que é nós vermos que a liquidez monetária continua a aumentar e temos que ter, e obviamente isso penaliza também o próprio dólar, não é? O tal debasement trade que toda a gente fala, e temos que ter também ativos que nos protejam disso. Nós falamos muito na queda do dólar, mas não falámos aqui, digamos assim, de que ativos é que nos protegem dessa própria queda do dólar. E aqui é importante falar, quer em Bitcoin, quer no próprio ouro. Isso é um tema absolutamente, são dois temas absolutamente relevantes. Bitcoin tem tido recentemente até um aumento de correlação com o próprio ouro. Eu acho que era importante aqui também mostrarmos Bitcoin aqui isto do ponto de vista técnico, mas sobretudo o rácio de Bitcoin-ouro, Afonso, acho que isso também era importante. Sim, vamos mostrar aqui primeiro o ouro. O ouro que está aqui numa fase de consolidação a querer sair daqui, porque estes são realmente os dois ativos que nos protegem, porque são ativos com oferta fixa, e o dólar, conforme vemos pelo gráfico do próprio M2, tem tudo menos oferta fixa, porque o M2 aumenta e aumenta e aumenta. Cada vez que há um evento de risco de crédito, o M2 aumenta. Houve a pandemia em 2020, o M2 aumentou de forma brutal. Houve todo este ciclo inflacionista e após aquela subida de taxa de juros, agora o M2, com os cortes de taxa de juros, continua a aumentar de forma brutal ou por via de injeção de dinheiro no próprio sistema. O governo norte-americano continua a meter dívida também no próprio sistema e, portanto, este é um tema que é constante e nós temos que ter algo que nos proteja desse próprio aumento do M2, e quer BTC, quer ouro, são os dois ativos que mais nos protegem quanto a isso. E, portanto, este contexto, para fazer esta derivação da pergunta, este contexto é o contexto que nós temos, que é um contexto em que temos as yields a 4,5, verdade, mas mesmo assim continuamos com o M2 a aumentar por via de melhoria das próprias condições financeiras e, portanto, a Fed continua sempre, apesar do discurso a poder ser outro, mas a Fed continua sempre a aumentar nesse sentido o próprio M2, ou por discursos em que sinaliza ao mercado e com isso o mercado acaba por subir, as condições financeiras melhoram, o M2 já por aí acima, ou por corte de taxas de juros ou sinaliza isso ao próprio mercado. Portanto, tudo isto acaba por ter esse impacto indireto e, portanto, claramente que apesar de já não estarmos num programa de QE direto e claro, acabamos por ter influência ainda assim em termos de subida do próprio M2, e acho que este rácio, se virmos aqui em barras mensais, metem em barras mensais, Afonso, é importante para percebermos o quão Bitcoin pode estar a ganhar também o papel de ouro digital, por se ter breakout destes níveis, temos uma quebra novamente de Bitcoin face ao próprio ouro, cá está. Estamos aqui a sair de um período de consolidação de 4 anos, se quebrarmos aquele nível ali de performance relativa em alta, e isto é um cup with handle claro e direto, e Bitcoin pode com isso ter mais uma arrancada, e portanto são os claros ativos no meio disto tudo que nos protegem contra a desvalorização do próprio dólar, contra esse tal debasement que tem acontecido. E pronto, era nesta high note que... E só também pudesse acrescentar, não esquecer que ações também tendem a protegerem-se ou a proteger a carteira de investidores da inflação. Ou seja, desde que as empresas produzem mais retorno e ganho para a economia
do que propriamente a subida da inflação, investidores vão beneficiar. Ok? Aqui também o objetivo é, em vez de termos dólares, ou euros, mas neste caso dólares, vamos ter aqui um ativo, das duas uma, onde a oferta é limitada, Bitcoin, onde a oferta onde a oferta para aumentar custa dinheiro, custa mão de obra, como por exemplo o ouro, e também há um montante limitado a todo momento, ou são ativos que produzem cash flow, ou a própria empresa valoriza de forma superior à própria inflação, no caso, ações, eu aí se calhar dava um foco mais em tecnológicas, obviamente. Pronto, com esta high note, digamos assim, acabamos por analisar todos os contextos e dizer aqui no final como é que nos podemos proteger esta desvalorização do próprio dólar. Muito obrigado a todos por terem ouvido, por nos terem acompanhado e teremos esta apresentação também disponível no YouTube para quem não conseguiu assistir ou para quem queira rever. Muito obrigado a todos e obrigado. Obrigado. Muito obrigado.